bem-vindos de volta ao auditório para dar continuidade, então, à nossa tarde do evento Diversidade das Culturas. E a nossa tarde tem continuidade, então, com a apresentação da professora Renata Silva Fernandes, que é professora aqui da Universidade Federal de Goiás, da graduação e da pós-graduação. A professora Renata vem de Minas Gerais, fez toda a sua trajetória acadêmica na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, graduação, mestrado e doutorado, dedicando a sua atenção, né, mais concentradamente para a virada do século XVIII, na virada do século XVIII para o XIX, nesses momentos, né, dessa trajetória acadêmica, sendo que, no pós-doutorado que ela fez na Unifesp, ela deslocou um pouquinho esse olhar, essa atenção de pesquisa para o século XVIII, procurando construir uma perspectiva de análise integrada e comparada entre os mundos luso-brasileiro e hispano-americano, né? E essa atenção e intenção de compreensão historiográfica das questões relativas a esse tempo ficam também bem evidentes no livro que ela acaba de lançar pela editora Apres, que são estudos comparados entre a situação do Brasil em 22, as cortes de Cádiz e de Lisboa, em 21 e 22, aí também, né? Ou seja, nesse momento de tensionamento e discussões do universo político liberal, né, que anunciavam questões importantes que atravessariam o século XIX. Né? E, então, a Renata vai nos falar um pouco sobre essa sua pesquisa, e sobre os trabalhos que ela tem feito, em uma apresentação que ela intitulou Das Queixas e Agravos aos Circuitos Oceânicos, um banco de dados sobre as petições coloniais século XVIII. Ela vai nos falar aí por volta de 40 minutos, depois dos quais a gente faz uma integração com vocês, aproveitando a oportunidade e o tempo para dialogar um pouco com ela, sendo que vou recordar isso ao nos despedirmos, né, da plateia, mas vou já agora lembrar vocês que amanhã o nosso evento continua, né, a partir das 14 horas, nesse mesmo local, que nós contamos com todos aqui novamente para prestigiar os trabalhos que ainda estão por ser apresentados e que serão igualmente ricos para a nossa formação, bem como que temos uma feirinha de livros ocorrendo aqui no corredor, em frente à porta de acesso ao auditório, em que todos também são muito bem-vindos e estão convidados a frequentar. Então, passo a palavra para a Renata, desejando para todos nós mais um momento bacana de debate historiográfico e, né, de conhecimento do que a gente tem produzido no campo dos programas de pós-graduação no Brasil. Vai lá, Renata. Obrigada, Maria Cristina, pela belíssima apresentação. Bom, como uma das organizadoras do evento, eu não poderia deixar de iniciar essa fala agradecendo e reiterando os agradecimentos aos colegas, ao apoio institucional que tornaram a realização desse evento possível. Eu queria registrar particularmente um agradecimento ao Cristiano, à Fabiana e ao Ivan, que me acolheram tão bem aqui na Universidade Federal de Goiás e que me integraram na organização desse colóquio, o que, inclusive, me deu a oportunidade de conhecer pessoalmente a Maria Cristina, a Marluza, nossas colegas da Unicinos, que também estão nos auxiliando. E eu também queria aproveitar o momento para fazer um agradecimento nominal aos nossos monitores voluntários, Luan, Ed, Yasmin, Milena, Margarete, Monique e Eduarda. Sem vocês, o evento também não aconteceria, então eu deixo aqui registrado o agradecimento em meu nome e em nome da comissão organizadora.
Bom, feitos esses agradecimentos, eu passo propriamente agora ao tema da minha exposição. Eu fiz uma pequena alteração no título, né? Como a Maria Cristina apresentou, o título é oficial, digamos assim, é Das Queixas e Agravos aos Circuitos Oceânicos, um banco de dados sobre as petições coloniais, século XVIII. E a minha proposta aqui nessa fala, pensando que nós também temos um grande público de alunos de graduação, né, que estão nos assistindo, é um pouco conversar com vocês sobre a trajetória de uma pesquisa que ainda está em andamento. E, ao mesmo tempo, tentar trazer algumas discussões que se relacionam com um dos temas geradores desse colóquio, que são as humanidades digitais. A ideia aqui é fazer uma apresentação dividida em 2 momentos. Em um primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre uma pesquisa que eu tenho desenvolvido mais individualmente, mas que a apresentação dela é fundamental para que vocês entendam, né, como eu chego em um projeto coletivo, né, que também está em desenvolvimento no momento, que é o projeto associado aos circuitos oceânicos. De todo modo, né, como são pesquisas ainda em andamento, eu vou principalmente apresentar algumas hipóteses, algumas indicações, mais do que conclusões muito taxativas. Por outro lado, né, embora seja uma pesquisa, né, ainda dando os seus passos iniciais, ela está inscrita em um esforço de pesquisa mais amplo que eu tenho perseguido ao longo dos últimos anos e que se ancora em um duplo movimento muito articulado, como eu pretendo demonstrar nesse tempo de fala para vocês. De um lado, é um interesse pelo estudo das práticas peticionárias e também do mecanismo peticionário, principalmente nesse universo ibero-americano do século XVIII e também de passagem para o século XIX, ou seja, do mundo tradicional para o mundo constitucional. Na fala de hoje, eu vou me concentrar mais no século XVIII, né, por uma questão de tempo. E, de outro lado, um pouco do ponto de vista metodológico, uma certa aposta na construção de bancos de dados relacionais como um caminho frutífero também para o desenvolvimento de pesquisas na área da história, a partir de um diálogo interdisciplinar com os colegas das ciências da computação, das ciências de dados e assim por diante. Bom, e esses 2 movimentos, né, como eu pretendo argumentar um pouco aqui, eles estão muito articulados porque eles se fundamentam em 2 considerações que, na verdade, têm sido um pouco objeto dessas pesquisas. De um lado, é entender um pouco as interseções entre as formas de representação, de participação corporificadas no ato de peticionar, mas cotejando as petições propriamente com as formas de tratamento e resolução dessas demandas que eram dadas pelas autoridades. Afinal de contas, o que caracterizava uma petição era justamente o fato de serem apresentadas com algum tipo de queixa, demanda e mesmo reivindicação a alguma autoridade hierarquicamente superior, né? Essa é a definição básica do que é uma petição. E, de outro lado, né, também é uma preocupação com os caminhos e com os circuitos dessas petições, né, e, por isso, circuitos oceânicos. Ou seja, né, como que essas petições desaguavam em determinada instância e não outra. Havia alguma especialização do tipo de matéria, do tipo de via, né, e assim por diante. Tudo isso está um pouco no horizonte da pesquisa. E, como eu vou argumentar aqui, metodologicamente, isso implica considerar um volume de fontes muito extenso. Nós estamos falando de um verdadeiro mar de papéis, né? As petições, elas não eram uma forma de comunicação e de governação, elas eram a forma principal nesse mundo ibérico de antigo regime, e eu diria, né, que isso adentra um pouco pelo XIX, e que, como envolve uma pesquisa preocupada com as vias, com os circuitos, também há um cotejamento de diferentes fundos documentais e, inclusive, às vezes, de arquivos diferentes, né? Então, como lidar com volumes muito grandes, com um conjunto documental muito grande e, ao mesmo tempo, muito disperso, né? E aí, por isso, né, o banco de dados.
Bom, apenas para dar um enquadramento, né? Nas últimas décadas, as críticas ao chamado paradigma estadualista como matriz para a compreensão das formas de organização e exercício do poder político na época moderna estão no cerne de um amplo movimento de renovação analítica que dinamitou muitas certezas sobre os processos de colonização das Américas. Os questionamentos à escatologia da centralização e, com ela, a projeção no antigo regime dos Estados liberais contemporâneos, ensejou, de um lado, estudos voltados para os mecanismos de poder que contornavam o complexo institucional régio, e, de outro, reflexões sobre a organização do poder nas monarquias corporativas capazes de redimensionar os chamados poderes do centro e suas estruturas institucionais, inclusive no que se refere às relações coloniais, com uma crescente valorização dos estudos sobre a administração desses impérios. Nesse sentido, as imagens das monarquias ibéricas e de suas projeções pela América como governos meramente voluntaristas e unilaterais cederam lugar a dos mecanismos de negociação, consentimento, participação, tema que foi contemplado ontem pela professora Maria Cristina e que também apareceu bastante na fala da Juliana, né, que antecedeu essa minha comunicação. Bom, isso, evidentemente, significa considerar as autonomias locais e a capacidade de iniciativa e mesmo de imposição de dinâmicas a esses poderes régios, mas também as formas de controle, legitimação e afirmação da soberania régia, né? Afinal, a negociação ela envolve, né, mais de uma pessoa, né? E é preciso que se reconheça minimamente a legitimidade, né, desses agentes para participarem efetivamente dessas negociações. E, afinal de contas, né, tudo isso, como tem sido indicado pela historiografia nas últimas décadas, é a chave fundamental para compreender, né, como espaços tão geograficamente e institucionalmente diversos, né, formaram esses grandes impérios ultramarinos e depois, né, mesmo alguns espaços e países como o próprio Império do Brasil. Bom, não sem motivos, tem se verificado nos últimos anos uma profusão de estudos que se ocupam das múltiplas dimensões daquilo que tem sido conceitualizado como comunicação política. Afinal, nos termos de Arndt Brendeck, a simbiose de poder entre colônias ibéricas e suas mães pátrias requeria um fluxo contínuo de comunicação, no âmbito do qual não se intercambiavam apenas informações, mas também interesses. Bom, e também é a partir dessa chave de leitura que ganha centralidade o mecanismo peticionário, como eu disse, né, que não era uma forma, era a principal forma de comunicação nesse mundo, principalmente nesse mundo tradicional. E a prática peticionária, na verdade, ela era significativamente institucionalizada na cultura do ius comune, mas tanto em Portugal como em Espanha, ela foi muito institucionalizada e depurada em diferentes modalidades, requerimentos, súplicas, queixas, agravos, entre diversas outras, e também via governativa e via judicial. Eu trabalho principalmente com a via governativa, o que significa dizer, para esse contexto do século XVIII, que nós estamos pensando, né, em 3 grandes campos de atuação desses poderes régios: graça, governo e justiça. Bom, eu trouxe aqui essas ilustrações. Na verdade, elas se referem a um período anterior ao que eu trabalho, né? São ilustrações da Nova Crônica de Bom Governo, né? Do Ramón Poma de Ayala, mas elas ajudam a dar um pouco esse enquadramento da centralidade do peticionamento nesse universo ibérico, né? E como a própria colonização ela também é muito acompanhada da institucionalização dessas diferentes práticas peticionárias. Vocês podem ver aí na imagem, né, é um indígena apresentando ao cabildo uma queixa sobre o excessivo trabalho, né, e vocês podem ver, né, que tem uma imagenzinha, né, do alcaide entregando para ele uma carta de amparo, que é uma das modalidades de petição que eu trabalho. Aqui também, né, é mais uma ilustração nesse sentido, é um padre fazendo uma petição em nome de um cacique indígena, que era, inclusive, uma prática bem comum nesse universo.
E aqui, né, também, né, um padre caridoso, né, que faz justiça, né, e diz a teu filho: aqui estás tu, meu filho, a minha mensagem. Né? E, novamente, um exemplo de um mandamento de amparo, né, ou de uma carta de amparo, que mais tarde ficaria conhecido como amparo colonial. Bom, né, isso tudo, né, para dizer para vocês, né, que nós estamos falando de um universo que é muito diverso. No caso das monarquias ibéricas, não havia, a princípio, restrições sistemáticas de quem poderia apresentar uma petição. Então, diferentes setores sociais, inclusive grupos sociais subalternizados, como indígenas, mulheres, e mesmo escravizados, eram autorizados a apresentar petições, e era muito comum que apresentassem petições, muitas vezes se valendo, né, dessas figuras que a Juliana discutiu um pouco na fala dela, né, esses mediadores culturais, ou, né, segundo uma outra chave interpretativa, os tradutores, né, culturais, né, a chave da Ivana Yannakax. E, além disso, elas poderiam ser apresentadas a diferentes espaços. Então, aos cabildos, ou, no caso português, câmaras, aos ouvidores, corregedores, às audiências, aos tribunais da relação, entre inúmeros outros espaços e agentes que eram aptos a receber e a tramitar petições. Mas, no caso da colonização ibérica, nós temos um fenômeno bem particular e que, por isso, né, eu acho que ele pode ser bem categorizado propriamente como ibérico, que é uma prática incidente da apresentação omisso-médio, ou seja, diretamente ao rei e a seus agentes e órgãos superiores, sediados na Europa, de petições. Só para vocês terem um parâmetro comparativo, no caso das Américas, essas petições elas tramitavam principalmente pelo Conselho das Índias, no caso espanhol, e pelo Conselho Ultramarino, no caso português, que é justamente as duas instituições que eu tenho concentrado as minhas análises. E nós temos, anualmente, milhares e milhares de petições que tramitavam por esses órgãos. Já levantamentos, por exemplo, sobre petições apresentadas das 13 colônias ao parlamento inglês no século XIX, sugerem a estimativa de uma petição por ano, originária das 13 colônias, né? O que diz muito sobre, justamente, esses processos de colonização. O fundamento jurídico da prática, né, como já foi observado por Carlos Garriga, eram as siete partidas e o princípio básico da possibilidade de representar ao superior contra quaisquer agravos em busca de amparo e reparação. O soberano, na qualidade de juiz, pai, senhor e legislador, fonte de arbitragem e ponto de referência para a justiça e para a equidade, incorporava uma figura para a qual os súditos poderiam se voltar. E como supremo magistrado político, defensor dos povos e cabeça da República, ocupava a posição de um juiz soberano, frente ao qual todo o aparato instituído para o governo e para a justiça subsumia-se ao direito. Bom, e aí vocês podem se perguntar, mas você está discutindo o século XVIII, né? Por que você está falando das siete partidas, né? Que é, né, uma compilação medieval, né? E assim por diante. Mas é quase que um contrassenso, né, do que a gente imagina, mas seria justamente no século XVIII que essas imagens dos monarcas, tanto no caso espanhol como português, como os grandes protetores das violências e vexações, seriam incidentemente reforçadas pela tratadística jurídica e também, né, pela discussão política do contexto. Eu trouxe aqui, eu não vou ler na integralidade, mas vocês podem depois comparar, né, o primeiro é uma citação do que é um dos principais manuais da prática jurídica de Espanha e das Índias do século XVIII, que é o do Dom Elizondo, né, são 13 volumes monumentais, né, que esmiuçam todas as formas possíveis de petição que se poderia apresentar nesse contexto. E embaixo é uma citação do Gouveia Pinto, que é um jurista português, né, e que trata das petições que eram apresentadas, né, nos tribunais de Portugal e da América Portuguesa. Mas só para ter um pouco, né, de enquadramento, o Dom Elizondo, ao discutir o papel das petições, ele afirmava o seguinte:
Se fixamos nossos olhos nas Santas Escrituras, faz-se manifesto que os impérios foram estabelecidos por Deus para os príncipes aliviarem seus súditos injustamente vexados e protegê-los contra qualquer mão que os oprima, reformando os juízos violentos, restituindo toda a virtude despojada da justiça pela subversão humana e inspirando o horror ao mal com o castigo dos delitos. Nós julgamos que não há coisa mais manifesta, e isso é importante, no direito natural, que a obrigação dos reis de estender sua proteção a todos os vassalos, sem exceção de pessoas. Essa é uma citação de finais do século XVIII. Bom, enfim, e com isso eu já posso passar propriamente a uma modalidade de peticionamento que eu queria explorar em particular aqui nessa fala, que era muito comum no caso português e espanhol, que eram as chamadas queixas e agravos que eram apresentados aos monarcas diante de condutas antijurídicas do oficialato. E por que esse recorte? Porque ele me permite discutir duas questões historiográficas fundamentais. Uma delas se refere propriamente a esses termos e a como poderia ocorrer essa negociação política que todos nós temos discutido aqui, Maria Cristina, a Juliana e agora nesse trabalho que eu estou apresentando também, que é muito marcada propriamente por essa relação de ordem e obediência, governante e governado, isso dita um pouco essa negociação. E, de outro lado, isso me permite discutir uma tópica que foi por muito tempo comum nos discursos políticos, entre os próprios coetâneos, e que ainda hoje nós reproduzimos em alguma medida, que é a da corrupção, da ineficiência do oficialato ibérico, principalmente no ultramar. E que tem sido profundamente revista nos últimos anos, a partir de trabalhos como o da Pilar Ponce, do próprio Carlos Gárrega, que eu já citei, Tamar Herzog, Adriana Romero, entre diversos outros. E, nesse sentido, eu vou apresentar aqui para vocês alguns exemplos, e eu vou sinalizar principalmente dispositivos e recursos que eram comuns e que tramitavam tanto pelo Conselho das Índias como pelo Conselho Ultramarino. Então, a minha ênfase não vai ser na diferença, vai ser principalmente no que há de comum do ponto de vista desse tipo de recurso. E eu queria aqui defender um pouco a hipótese, nesse sentido, de que existiam nesse ordenamento muitas formas de garantias de justiça, diante dessas condutas antijurídicas do oficialato, que eram demandadas a partir de remédios ordinários e extraordinários, principalmente chamados de querelas, mas que compreendê-los exige que nós abdiquemos um pouco do ius puniendi como principal orientação para discussão sobre conduta antijurídica e, ao mesmo tempo, exige que nós reconstituamos esse sistema petição e resposta. O que as pessoas pediam, como isso tramitava e qual que era a resposta dada pelas autoridades régias a essas demandas. O primeiro caso que eu queria apresentar como exemplo, na verdade, é o caso que é o mais conhecido da historiografia, justamente porque ele é o que propriamente demandava a punição dos oficiais que eram acusados nesse tipo de petição ou de memorial, e que, na verdade, se fundamentava naquilo que nós poderíamos conceber como um agravo coletivo, na medida em que, para você demandar e pedir que um oficial fosse suspenso ou punido em termos civis ou criminais, era preciso que o bem comum de toda a comunidade e mesmo do reino estivesse em jogo. E isso era muito feito a partir de recursos retóricos, como a hiperbolização, a amplificação, entre outros. E, muitas vezes, tanto no caso do Conselho das Índias como do Conselho Ultramarino, esses memoriais e essas petições, elas eram encaminhadas e associadas a uma forma, na verdade, de controle do oficialato, que era comum também a esses dois
universos, que eram chamados de juízos de residência ou sindicância. Todo oficial régio, principalmente os mais graduados, ao final do seu tempo de serviço naquele ofício, eles passavam por esse juízo de residência ou sindicância, ou seja, um oficial nomeado especificamente para essa função ia in loco no lugar de atuação desses juízes, desses governadores, né, entre outros, e abria investigações para verificar se o sujeito tinha se comportado bem durante o exercício do ofício. Só que essas residências, elas muitas vezes eram acompanhadas desses outros dispositivos, que no caso espanhol eram chamados de pesquisas ou visitas, e que no caso português eram chamados de devassas de comissão, e que tinham como fundamento justamente petições, né? Ou seja, as pessoas escreviam para o monarca falando: olha, o juiz, né, está fazendo isso, isso e aquilo, nós precisamos que alguém venha aqui para conhecer do caso, para que ele possa ser devidamente punido. Aqui eu trouxe esses dois exemplos, né? Um é uma cópia anexa, né, ao juízo de residência do governador e capitão-general de Santo Domingo, que foi acompanhado justamente de uma visita, né, e normalmente esses procedimentos de visita e pesquisa eles eram secretos, né, o sindicado não tinha propriamente conhecimento do teor ou de quem havia feito aquela petição. E do outro lado, né, nós temos também uma provisão de residência do juiz de fora de Mariana. São procedimentos muito semelhantes. E nesses dois casos é interessante porque o conhecimento das acusações apresentadas via peticionária resultou em culpas e na pronúncia desses oficiais por equívocos, condutas e crimes cometidos durante o exercício do ofício. O que ajuda a colocar em cena que, mesmo nesses casos, não necessariamente prevalecia, né, a falta de providências. Muitas vezes, esses oficiais eram, sim, pronunciados por crimes, embora mais tarde eles pudessem ser perdoados a partir de uma outra negociação com esses poderes régios. Mas, a bem da verdade, as petições e memoriais que pediam esse tipo de conhecimento in loco, elas eram minoritárias. Prevalecia no Conselho das Índias e no Conselho Ultramarino outros tipos de pedido diante de condutas antijurídicas do oficialato. E que eram pedidos, né, que eu poderia dizer que são muito mais difusos, mas, por isso mesmo, também mais capilares. Eu estou falando precisamente de recursos como o amparo, né, que eu já mencionei aqui, e que tinha como fundamento justamente algum direito agravado por um oficial que tinha jurisdição. Então, poderia-se pedir, por exemplo, uma dispensa de lapso de tempo para poder recorrer de uma sentença que havia sido dada de forma injusta, segundo a perspectiva, claro, do peticionário. São recorrentes também os recursos de alçada, e, no caso português, isso, né, era conhecido como graça em matéria de justiça, porque muitas vezes envolviam a interferência em um trâmite judicial, porque os juízes, né, eram principalmente os alvos desses queixumes apresentados via peticionária, embora não fossem os únicos. Bom, e esses recursos, né, como eu disse, eles eram muito mais capilarizados, digamos assim, né? As pessoas não pediam para que o juiz fosse punido. O que as pessoas pediam era para que a sua sentença fosse revista. É isso que as pessoas, em geral, estavam buscando ao apresentar essas petições. Embora isso também pudesse envolver o que era chamado de graça especial ou graça especialíssima, que aí eram propriamente casos que exigiam quase que uma intervenção régia propriamente, como são os dois casos que eu coloco aqui nesse slide, que eu não vou, né, entrar em detalhes, mas eu coloquei eles aqui porque eles me ajudam a sinalizar uma diferença importante entre o Conselho das Índias e o Conselho Ultramarino. O Conselho das Índias tinha jurisdição contenciosa, o que significava que ele podia rever sentenças por si próprio.
ou seja, havia apelação, né, o Conselho das Índias podia atuar como, né, uma última instância de revisão de sentenças. O Conselho Ultramarino não tinha essa capacidade, porque ele tinha jurisdição contenciosa unicamente em matérias fiscais e não em matérias de justiça. Então, no caso do Conselho Ultramarino, se fosse relacionado à sentença, eles autorizavam, mas ordenavam que o Tribunal da Relação cumprisse, né, e executasse, ao passo que o Conselho das Índias podia, né, por si só, tomar conhecimento dos autos do processo. Bom, mas não é apenas a via justiça, né, e a via graça que gerava a resposta desse tipo de queixume. E aí, né, como último exemplo que eu queria discutir, eu trouxe 2 casos, né, também, né, um pouco nessa dinâmica, né, Conselho das Índias, Conselho Ultramarino, porque essas petições e memoriais, eles podiam também obter respostas pela via governo, o que significava concretamente que, a partir de petições e memoriais, mesmo de partes, ou seja, de particulares, poderia se originar uma lei, um alvará, uma ordem régia que criava precedentes e que mesmo levava ao desenvolvimento de estruturas institucionais de administração desses impérios. Eu trouxe aqui esse primeiro caso, que é um caso bastante conhecido, né, a Cédula Real de 28 de setembro de 1725, que ordenava aos vice-reis, governadores e demais autoridades eclesiásticas e seculares do Reino do Peru a plena observância de uma série de cédulas que haviam sido originalmente criadas para o Reino da Nova Espanha, que definiam o estatuto nobiliárquico dos caciques e de seus descendentes e lhes permitiam pleitear ofícios públicos e eclesiásticos, tal como os espanhóis. A razão, né, era uma série de memoriais que foram apresentados pelo Dom Vicente Moratimo Capac, que é um personagem bem conhecido justamente por atuar muito como esse intermediador cultural. Então, era muito usual, tanto, né, no caso espanhol como português, que determinados sujeitos tivessem uma atuação muito direta na apresentação dessas petições, ou seja, eram pessoas que viajavam para a Europa e ficavam temporadas, né, apresentando petições em nome, né, dos seus grupos, das suas comunidades, dos seus interesses, e, né, esse sujeito é uma dessas figuras. E como vocês podem, né, perceber, era uma cédula, né, a que dá origem a esse memorial, é uma cédula que ela tem validade, ou pelo menos aspira a uma universalidade para todo o Reino do Peru, né? Ela não é dada unicamente em favor de quem está peticionando, né, mas sim, né, de todos os caciques e de todos os indígenas virtualmente do Reino do Peru. Mas não eram apenas os nobres indígenas, né, que eram capazes de provocar a formulação de legislação régia a partir do mecanismo peticionário. E aí eu trouxe esse outro exemplo, que, na verdade, é da América Portuguesa, é uma petição que tramita pelo Conselho Ultramarino, que é das indígenas Inácia Carneira, Marcelina Carneira e Maria Carneira, que eram escravizadas, e que peticionam ao monarca português, demandando uma provisão para que elas pudessem apelar de uma sentença contra a liberdade delas, dada pela Junta das Missões. A discussão dessa petição ela acaba gerando um grande debate no âmbito do Conselho Ultramarino, e, como resposta, além de uma provisão pessoal para elas, se decide que todos os indígenas poderiam apelar das Juntas das Missões em casos de liberdade. E isso gera um precedente que depois vai ser mobilizado por diversos outros indígenas para pedir provisões para que pudessem, enfim, apelar. Como se nota, nos 2 casos, petições e memoriais de partes em favor de seus direitos, postos que subjetivos, hierárquicos e desiguais, conforme vigorava nessas sociedades, eram capazes de provocar até mesmo a produção normativa régia, criando normas gerais e produzindo precedentes para amparo de direitos considerados agravados. Esses casos, longe de excepcionais, embora, claro, né, seja preciso também pensar um pouco no recorte social, né, eles não eram inusuais. Durante o século XVIII, né, mesmo com o reformismo borbônico e pombalino, boa parte da legislação régia
espanhola e portuguesa foi produzida a partir de petições, muito mais do que de iniciativas voluntárias ou de projetos sistemáticos desses agentes de governação imperial. Bom, mas além das conclusões mais específicas que nós podemos tirar dessa exposição sobre as formas de queixa, reclamação e agravo e do controle e disciplina sobre o oficialato, eu queria recuperar esses exemplos, né, e trouxe eles aqui, porque eu acho que eles ajudam a colocar em cena justamente o que tem sido muito discutido como sistema petição e resposta, ou trâmite petição e resposta, que, como é muito bem definido por Adrian Masters, o sistema petição e resposta se reforma uma forma particular de relação comunicacional entre governantes e governados, decisiva em sociedades de antigo regime, regidas por uma dimensão corporativa, pactista ou contratualista, em termos tradicionais, do exercício do poder. A partir dele, os vassalos, inclusive os do ultramar, em atos comunicacionais performativos e deferentes, se mostravam capazes de provocar a atuação régia, gerando respostas que percorriam distintos circuitos e se inscreviam em diferentes tipologias jurídico-administrativas, as quais podiam desde assegurar privilégios particulares a um sujeito ou grupo, até provocar o desenvolvimento de estruturas institucionais. Simultaneamente, conformava-se como um instrumento de domínio, posto que negociado, no sentido de afirmação do direito e dos órgãos e agentes representantes do poder régio, de vinculação direta entre vassalos e monarca e de integração funcional de todo o aparato instituído para o governo e a justiça sob o príncipes. Mas a reconstituição desse sistema, né, como eu já anunciei um pouco, ela suscita algumas questões, poderíamos dizer, mais metodológicas para nós, historiadores. Aqui no slide tem um fluxograma muito simplificado, né, desse trâmite, petição e resposta, pensando no Conselho das Índias e no Conselho Ultramarino. E eu queria chamar a atenção aqui para esses 3 momentos que são um pouco demarcados, né? Um primeiro momento, que é propriamente a provocação, ou petição, memorial, requerimento, né, independentemente das tipologias mais específicas. Um segundo momento, que é a tramitação, ou seja, as vias, as formas em que essa petição ela chega em uma determinada instituição ou em um determinado agente, né, e qual é o caminho que ela segue a partir de então. E, por fim, né, um último momento, que é propriamente a resposta. Lembrando que há casos em que não há resposta, né, e, inclusive, isso vai ser argumento, né, em diversas revoltas desse contexto, né? Nós peticionamos, nós representamos e não fomos ouvidos, né? Então, agora nós vamos nos rebelar, porque assim, né, talvez seremos ouvidos, né? Então, isso é bem comum também. Mas também há muitas respostas, de fato, né? Se bem que o silêncio, né, poderia ser pensado como uma resposta. Bom, mas, né, eu tenho trabalhado principalmente com os casos em que isso gera algum tipo de norma, de ordem, de provisão. Bom, e para dar conta um pouco disso, nessa pesquisa, eu utilizei um programa, na verdade, é uma aplicação que é chamado FileMaker, que é uma aplicação low-code, o que significa que é uma base que permite um tratamento um pouco mais personalizado, digamos, você é que cria as caixinhas, as relações, as tabelas, mas não envolve programação, né? É muito pouco aquilo que nós podemos trabalhar propriamente com programação. Mas, para o caso, né, das queixas e agravos, esse programa, né, essa aplicação, o FileMaker, ele teve, né, ao longo dessa pesquisa, uma atuação importante, porque ele justamente permite reconstituir esses diferentes momentos, dando uma visão um pouco mais ampla, né, desses processos, que eu repito, muitas vezes as petições estão em um fundo documental, a tramitação em outro, as respostas em outro e, às vezes, em instituições arquivísticas diferentes. Então, para você reconstituir isso de forma sistemática, essa ferramenta, né, digital, ela possibilita, né, uma série de entrecruzamentos e de relações. Aí aqui, né, tem esse banco de dados, é uma vista da fichinha da petição, né, como eu construía inicialmente.
E aqui é só para vocês terem uma ideia de como é a modelagem, né? Eu chamo atenção novamente para os 3 momentos: provocação, no caso aqui eu chamei de consulta, né? Mas poderia ter chamado de tramitação, e resposta. E é a partir dessa experiência, né, que vem dessa base de dados das petições de queixa e agravo, que, em um diálogo com colegas que também têm se ocupado das práticas peticionárias e do mecanismo peticionário nesse mundo ibero-americano, né, da passagem do mundo tradicional para o mundo constitucional, que surgiu a ideia, né, de desenvolver um projeto coletivo em rede, que, no momento atual, é intitulado Petições Coloniais, Comunicação Política e Representação Social no Império Português, que é um projeto piloto, né, que ele começa no Império Português, mas a pretensão é que depois ele, né, se amplie para outros espaços. E esse projeto tem sido desenvolvido por mim, aqui da UFG, pela Andrés Lemian, da Unifesp, pela Roberta Stumpf, da Universidade Autônoma de Lisboa, e pela Valéria Pequeno, do TecLab e da Escola de Marinha Infante Dom Henrique, também de Lisboa. A nossa ideia, a princípio, né, era fazer um mapeamento, de fato, muito sistemático dessa comunicação, ou seja, compilar todas as petições, as suas tramitações e as respostas nesse recorte espaço-temporal do projeto. E, inicialmente, nós começamos a desenvolver o projeto no FileMaker. Mas, rapidamente, nós percebemos que a integração de uma pesquisadora de dados que pudesse, de fato, estabelecer um diálogo interdisciplinar, né, para além de executar como um programa, né, você meramente executa, mas alguém que pudesse nos ajudar a pensar um pouco nesse diálogo, era necessário, né, para dar conta da complexidade da questão, né? Ok, já estou terminando. Aqui, só para vocês terem ideia, né, com o desenvolvimento da pesquisa, aqueles 3 quadrinhos, né, viraram já todos esses quadrinhos, né, que estão aqui. E, novamente, nós percebemos que, né, havia uma série de limitações que um programa low-code, uma aplicação low-code, não nos permitia discutir. Embora, né, o FileMaker tivesse uma série também de possibilidades. Dentre as limitações, eu queria destacar apenas uma, né, porque meu tempo já está acabando, que é o fato de que essas aplicações, elas não têm código aberto. Então, embora você possa disponibilizar, e para nós da história, muitas vezes isso, né, seria um pouco ciência aberta, né, você disponibiliza os dados da sua investigação, mas não é propriamente, porque os dados abertos envolvem que a programação, né, também seja disponibilizada para que outros pesquisadores possam criar aplicações e outros desenvolvimentos a partir da base de dados. E isso não era possível com o FileMaker, né, que é, como eu disse, um programa low-code. Então, né, em diálogo com uma pesquisadora de dados, que é a Valéria Pequeno, né, nós começamos a desenvolver essa nova base de dados, né, que nós estamos programando do zero, e que tem como proposta ser um banco de dados relacional, de reconstituição do trâmite, petição e resposta, mas que também pretende possibilitar o desenvolvimento de outras aplicações, por exemplo, de georreferenciamento ou de semântica web, que nós podemos, né, depois discutir um pouco, né, esses termos. E a ideia também é que isso seja disponibilizado de forma pública e gratuita e talvez, eventualmente, se torne um projeto colaborativo, ou seja, pesquisadores de outros lugares e que se ocupam, né, de outros espaços possam também alimentar o banco, né, transformando isso, né, de fato, né, em petições coloniais, principalmente de toda a América, a princípio, né, como nós pretendemos. E aí, aqui, só para vocês terem uma ideia de como é o desenho, a modelagem atual da base de dados, né, para vocês compararem com como era uma pessoa unicamente da história fazendo a base de dados e agora com uma colega, com uma cooperação de fato interdisciplinar, né, que abre uma série de possibilidades. Notem que o esquema básico ele permanece. Petição, tramitação, resposta. Mas as possibilidades de relacionamento, de articulação e o detalhamento, né, eles são muito enriquecidos, né, com essas tecnologias que muitas vezes, né, nós não dominamos, mas que tem muito a nos oferecer. E aí, só para concluir, né, o raciocínio,
né? Eu comecei falando, né, sobre algumas modalidades de petições, mas é porque eu queria mostrar para vocês justamente como é importante a gente reconstituir, de fato, né, pelo menos de um ponto de vista da história das instituições, da história do direito, claro que numa interface com a história social. E o que nós pretendemos com essa base de dados, né, é discutir as tipologias de demanda, as vias pelas quais tramitavam e as respostas, e, com isso, discutir justamente o alcance e, pelo menos, algumas das possibilidades de negociação, né, presentes nesse universo, mas mesmo a abrangência, inclusive social, né, dessas modalidades de garantia de direitos, né, com as quais eu iniciei a minha fala. E, passando um pouco por tudo isso, né, está esse interesse em rediscutir as próprias relações coloniais, mas explorando também, né, essas possibilidades abertas por esse diálogo com outros campos de conhecimento, né, nesse caso, principalmente a ciência da computação. É isso, eu acho que me alonguei muito. Obrigada. Não foi perfeito? Certíssimo, tudo ótimo. Então, passo agora a oportunidade, né, de fala, de interlocução, de questões para o público. Eu quero fazer só uma, então. Rapidinho. Dentro dessas das petições, bem, eu estou fazendo umas transcrições de cartas de liberdade. E nelas sempre aparecem frases como rogo às justiças de Sua Majestade, caso falte uma cláusula ou cláusulas. No caso de alguém querer, um sobrinho, querer revogar a carta de liberdade que a senhora deu ao seu escravo. Então, eu pergunto assim, dentro disso que a senhora já olhou, há uma renovação desse conjunto de leis, das ordenações, que causa esse medo de quem está dando a liberdade de fazer uma petição e cancelar aquela doação? Isso a senhora observou? Boa tarde, Renata. Boa tarde. Professora Cristina. Pareceu mais do que interessante essa palestra tua. E eu fiquei com uma dúvida a respeito dos conteúdos ou temas contidas nas queixas e agravos. Se você conseguiu fazer uma porcentagem ou ponderação de quais conteúdos eram mais respondidos ou com uma certa alto nível de satisfação para um súbdito ou protestante que protestava ou fazia queixa, e quais eram os âmbitos da existência humana ou temáticas que não eram tão satisfatoriamente respondidas. É isso. Oi, Renata. Nós estávamos conversando aqui antes da sua fala, né, a propósito do que a Juliana tinha apresentado. Eu fiz a pergunta para você sobre a fronteira e você colocou a questão desses espaços diversos, né? E agora você fala que ia tratar a petição a partir do que nos aproxima e não do que nos afasta. Mas eu queria que você tratasse um pouquinho desse afastamento, especialmente em relação aos povos originários, né? Ou seja, aos indígenas, né? Quer dizer, como é que... Eu sei que você não trata de petições só deles, né? As suas petições são de todo tipo, mas especialmente deles, falando então desses dois impérios, né? O Império Português e o Império Espanhol, para que a gente entenda também um pouco a diferença a partir daí. A Renata responde. Não, a Renata responde as três, então, daí a gente passa ao segundo bloco, tá? Senão acaba sendo muita coisa para a pessoa manejar. Tá. Mas acho que foram perguntas bem pontuais. Dá para... qual que é seu nome? Augusto, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, né? É sobre a legislação acerca dos escravizados. Se há uma... Tá. Bom, há petições de escravizados, elas são comuns,
tanto na via governativa como na via judicial. Há muitas petições de liberdade, mas eu diria que aí, né, já entra um pouco no que a Fabiana toca, né, há algumas diferenças, né? Mas aí, né, também, deixa eu reformular, peraí. Há algumas diferenças entre o Império Espanhol e o Império Português, mas mais que isso, há uma diferença entre localidades. Então, determinadas regiões dessa colonização espanhola, a incidência da escravização de africanos ela é maior do que em outras. Algo semelhante pode ser dito sobre o Brasil, embora nós, normalmente, tenhamos uma tendência a achar que o Brasil é só a escravidão africana e na colonização espanhola, né, não tem muita escravidão. Isso não é uma verdade, né, depende muito da região. Mas eu te diria que, no caso de Portugal, tem uma discussão bem importante, até pela centralidade da escravidão em algumas regiões dessa América Portuguesa, que se refere às leis pombalinas que proibiam a escravização de pessoas... deixa eu lembrar os termos especificamente. Que... pessoas escravizados não podiam ser levados para Portugal, né? Há uma proibição da escravização no território peninsular. E isso gera uma série de petições, por exemplo, de escravos marinheiros que vão argumentar que não estão no Brasil, que como eles estão em navios que são, né, portugueses e de comerciantes portugueses sediados em Portugal, eles teriam direito à liberdade. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que acontece. E isso é interessante, né, porque nos diz um pouco também sobre a circulação dessas leis, dessas informações. Nós, muitas vezes, tendemos a achar que essas coisas ficavam só nos altos círculos, né? Mas há uma circulação muito significativa de legislação, de alvarás, de leis nessas sociedades. E o mesmo poderia ser dito, né, sobre os indígenas. E aí eu vou aproveitar e vou passar primeiro para a da Fabiana, para depois ir para a sua, Sebastião, porque eu acho que toca um pouco nisso. Em termos jurídicos, a relação, né, o enquadramento jurídico dos indígenas no Império Espanhol e no Império Português é muito semelhante. É o de pessoa miserável ou de rústico, principalmente. São as figuras jurídicas muito associadas a esses indígenas. O que é que vai justificar, né, propriamente a tutela, né, afinal de contas, como pessoas miseráveis, rústicos, eles deveriam ser tutelados, mas, por outro lado, também envolve o reconhecimento de alguns direitos, né, que eram chamados de privilégios, né, mas que, para não confundir muito a cabeça, principalmente dos alunos de graduação, né, nós podemos chamar de direitos. E eu me perdi o que eu estava falando. Ah, lembrei. Mas tem uma diferença, há algumas diferenças. Por exemplo, a formação, como eu te dizia, dessa nobreza indígena, né? Figuras como o Moratimo, elas são muito raras de se encontrar propriamente no caso da América Portuguesa. Quem faz principalmente a intermediação são os padres, né? São os eclesiásticos, né? No caso da América Portuguesa. E aí, né, eu diria que há uma outra diferença também que tem sido bastante discutida e que toca diretamente no tema da minha fala, que é propriamente a via. No caso do Império Espanhol, a presença indígena ela é muito incidente na via governo e na via justiça. Na América Portuguesa, eles estão presentes, mas eles aparecem muito mais na jurisdição eclesiástica do que propriamente na jurisdição civil, né? Então, aí nós teríamos também né, em termos quantitativos, né, e de incidência da presença, há essa diferenciação, que é uma diferenciação importante. Embora, né, eu também ache que, em algumas regiões, no caso do Brasil, há um certo esforço, né, principalmente porque a escravidão indígena havia uma certa dubiedade, né, pelo menos até as reformas pombalinas, né, então muitos vão apagar nas suas petições esse pertencimento indígena, ao passo que no caso, né, do Império Espanhol muitas vezes eles vão reafirmar esse pertencimento indígena para pleitear principalmente o amparo que depois vai ser chamado de amparo colonial.
Então, esse é um fenômeno também que é preciso ter em vista, né? Porque essas pessoas, elas escolhem o que elas vão dizer nessas petições, né? Elas escolhem se elas vão dizer que são mulatos, que são indígenas, que são, né? Porque tudo isso também diz muito sobre o tipo de pedido e sobre a possibilidade de se alcançar, né? Então, por exemplo, quando são pedidos de amparo, você sempre vai encontrar eles ressaltando, a petição ressaltando alguma característica que seria típica de amparo. Eu sou viúva e por isso eu sou pobre, miserável, né? Não é a pobreza, né? É de fato, né? Mas é a condição jurídica, né? Ou sou indígena e assim por diante, né? Há um pouco essa dinâmica. E sobre a sua pergunta, Sebastião, no caso das queixas e agravos, eu não consigo te dar dados quantitativos muito precisos, porque tem alguns conjuntos documentais que eu ainda não consegui pesquisar, porque eles não estão disponibilizados e eu preciso de fazer uma pesquisa presencial, então eu fico muito temerosa de apresentar dados quantitativos e depois, né, o andamento da pesquisa dizer que, na verdade, aquele códice, que justamente o códice que eu não olhei, tem uma concentração de uma tipologia que eu não estou considerando. Mas a minha sensação um pouco qualitativa é a de que petição de amparo dificilmente é recusada, dificilmente não se concede petição de amparo. Então, dispensa de lapso de tempo, recurso de alçada, entre outras dessas modalidades, geralmente são concedidas. Já os casos que são os pedidos, né, de visitas, pesquisas ou devassas de comissão, eles exigem até mesmo em termos de apresentação uma burocracia bem maior, né? É preciso prestar juramento, às vezes tem que dar fiança, é preciso indicar possíveis testemunhas, e aí, nesse caso, as chances, né, de se conseguir o pedido, minha sensação é de que elas diminuem um pouco, né? Então, eu diria que as petições de amparo, né, são as mais incidentes. Já, para além das queixas e agravos, a ideia do projeto, né, dos circuitos oceânicos é justamente apresentar um quadro que nos permita um parâmetro comparativo, que nós não temos ainda para o caso ibérico, mas nós já temos para outros espaços, principalmente europeus, do mesmo contexto, né? Então, tem estudos sobre aquelas regiões italianas, tem estudos sobre a França. Então, posteriormente, a ideia também é comparar com outros espaços para além da América. Mas aí é preciso, de fato, de um estudo sistemático e de um esforço coletivo, porque, como eu disse, o volume documental é muito, né? Não é um tipo de pesquisa que dá para fazer sozinho, né? Precisa de colaboração. Bem, primeiramente eu queria parabenizá-la pelo extraordinário esforço de pesquisa, que deve ter sido uma coisa de perder o sono. Mas eu fiquei curioso, e você já em parte respondeu na última resposta. Em que medida esses pedidos, essas petições, eram atendidas de fato? Fiquei curioso em saber algum exemplo, por exemplo, aquelas 2 escravizadas que tiveram o direito negado de abolição não, desculpa, de libertação. Uhum. Elas foram, de fato, libertadas? Eu queria exemplos práticos de saber de você respostas práticas dessas petições no campo sociopolítico. Não somente porque eu fiquei com a impressão que, quando você comparou com os Estados Unidos, pareceu que na escravização estadunidense era menos democrática do que na hispânica. Então, eu queria um exemplo prático para mostrar que ilustrasse isso, né? Que, de fato, era mais democrático, no sentido de que os pedidos feitos nessas petições eram de fato atendidos e como isso mudava o circuito sociopolítico. Uhum. Ótima pergunta, Renato. Para começar, eu diria, né, que eu não colocaria em termos de mais democrático ou menos democrático, porque nós estamos falando de um contexto, né, que
a lógica, né, que opera aqui é muito diferente, né, do que seria inaugurado, principalmente a partir do século XIX, aí sim com uma discussão, né, que poderíamos categorizar mais em termos de democracia. Mas o que eu acho importante, né, e que você toca na sua pergunta, é que não trata-se, né, de dizer que há mais participação no caso ibérico do que no caso inglês. Mas os canais de participação são diferentes. As petições também eram muito comuns nas 13 colônias, mas elas não iam para o rei ou para o parlamento. Elas ficavam principalmente nas instâncias locais. No caso ibérico, além das instâncias locais, havia essa incidência muito expressiva de petições dirigidas e respondidas diretamente, não pelo monarca, embora eventualmente o próprio monarca, né, era comum fazer audiências para se receber petições, né, mas por essas instituições, esses agentes superiores. Então, né, isso seria uma primeira observação. A segunda, né, se refere ao outro ponto, propriamente até em que medida eles eram atendidos. É muito difícil perseguir o fio da meada para além de outros espaços, porque, né, isso, por exemplo, nesse caso, envolveria que eu fosse ao Maranhão e investigasse na Junta das Missões se elas foram ou não libertas. Mas, no próprio Conselho Ultramarino, nesse caso, eu tenho casos de petições que são apresentadas depois e que dizem como se concedeu para Maria Inácia, para fulana, para ciclana, nós queremos, né, o mesmo benefício, a mesma provisão. E, novamente, a provisão vai ser concedida. Exatamente. Cria-se uma certa jurisprudência. E aí volta para aquilo que eu dizia antes, né? A gente acha que essas informações elas não circulam, elas circulam. É muito comum nas petições eles dizerem, olha, como o fulano que mora em tal lugar conseguiu, eu também estou escrevendo porque eu quero essa provisão para fazer isso. Né? Claro que essa circulação, ela muitas vezes tem uma dinâmica bem local, né? Os precedentes normalmente são, né, nas localidades próximas, mas há esse tipo de precedente. E eu também diria que não é qualquer coisa nessa sociedade ter um papel com a rúbrica do rei, com o selo dos seus órgãos e agentes superiores. É claro que isso não significa que, e aí eu vou usar uma expressão, né, que é do Sidney Chalhoub, né, que havia uma certa precariedade estrutural, né, por exemplo, da liberdade para as pessoas libertas, né? Porque as pessoas facilmente, nessas sociedades, passavam da escravidão para a liberdade, por exemplo. Então, não é negar que isso acontecia, mas dizer que, sim, né, receber uma provisão, uma ordem, um alvará régio, né, com a rúbrica, com o selo, com a assinatura, isso tinha, inclusive, um papel simbólico importante nas comunidades. Né? E era até usual, né, tentativas de falsificação, né, de provisões, de leis, de alvarás. Né? Nós temos, inclusive, né, exemplos de denúncias, né, porque isso dava um certo... Né, isso tinha um poder, né? Isso tinha um peso quando nós estamos pensando em sociedades que são sociedades muito hierarquizadas, muito ritualizadas, e, ao mesmo tempo, sociedades que são muito contenciosas. Né? É muito comum nessa sociedade as pessoas abrirem processos, estarem participando, sendo testemunhas de processo. Né? A litigiosidade, para utilizar um termo do Antônio Manuel Espanha, ela é muito presente. E isso nos diz também, né, como esses poderes e essas autoridades são vistos, muitas vezes, como mediadores mesmos, né, para essa litigiosidade da sociedade. Quero agradecer, então, primeiramente, a linda fala da professora Renata, né, fantástico trabalho, e que abre muitas possibilidades, né, que mostra a fecundidade, né, da temática que ela nos trouxe, ainda mais se pensarmos com o cruzamento disso com a montagem desses bancos de dados, sem os quais seria meio... Muda tudo. Fiquei tonta. Fiquei tonta e me senti analógica. Fiquei tonta e me senti completamente analógica. Me senti completamente analógica, sabe? Então, cumprimentar a Renata, dizer que achei fantástico, parabéns. Agradecer a presença do professor Jorge
e de todos vocês. Obrigada a nós, professor, por ter Obrigada. estado aqui conosco novamente hoje. Agradecer a presença de vocês todos e convidá-los a estar aqui conosco amanhã novamente, para a gente continuar sendo brindado, né, com tantos trabalhos bacanas. Tá? Boa tarde, então, bom fim de tarde e até amanhã. Obrigada.